Que a paz do Senhor seja sobre a vida de todos vocês. Eu quero convidá-los para nós fazermos uma reflexão bíblica que está baseado lá no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, no capítulo 20 e o verso 3, que diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Aqui o Senhor Deus tinha dado a Moisés a ordem de escrever os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que todos nós conhecemos, ou boa parte de nós já ouvimos em alguma vez falar sobre eles. E um destes mandamentos que o Senhor está dizendo é que era para o seu povo não ter outros deuses diante dele. Não era para esse povo servir a outros deuses, construir altares a outros deuses, se prostrar diante de outros deuses, porque o único e verdadeiro Deus era Ele, o Senhor, que tinha tirado eles do Egito, estava levando para uma terra que ia ser uma terra da promessa, e Deus estava dizendo: eu sou o Deus de vocês, porque além de eu ter livrado vocês do Egito, eu sou o Deus criador dos céus e da terra. Eu sou o único Senhor. Então não tenham outros deuses diante de mim. Mas esse texto de Êxodo aqui, ele vai refletir em todas as Escrituras e o próprio Jesus vai trabalhar este assunto da idolatria, dos falsos deuses, nas suas falas, nas suas pregações. Então o assunto da idolatria é um assunto que está muito presente nas Escrituras, mas quando nós pensamos em idolatria nos nossos dias, parece que não tem cabimento ou não tem sentido, porque nós pensamos, nós não somos mais como as pessoas antigas que construíam altares, queimavam animais ou sacrificavam até pessoas para oferecer para outros deuses. Nós dizemos, nós não fazemos mais isso, nós compreendemos que essas coisas são absurdas, não faz sentido. Mas aí eu perguntaria para vocês, quando a Bíblia está falando sobre idolatria, será que se resume apenas em construir um altar para outro Deus, um altar de pedra, ou construir uma imagem de madeira, de metal, de porcelana? Será que é só isso que a Bíblia está tratando? Não, eu creio que está muito mais profundo esse assunto. Para isso eu quero levantar algumas questões que o pastor Tim Keller ele faz no seu livro Deuses Falsos, que inclusive eu indico para você ler esse livro, que é muito bom. E ele levanta algumas questões que eu acho extremamente importantes para os nossos dias. E ele diz que os falsos deuses, eles estão relacionados com aquelas coisas que ligam-se à nossa subsistência, segurança e felicidade. Então os falsos deuses, eles tentam trazer para nós ou construir para nós uma ideia de que se nós confiar neles, se nós buscá-los, se nós adorarmos, eles vão socorrer-nos ou vão nos atender naquilo que são as nossas necessidades básicas da vida. Em relação à subsistência, é a comida, a roupa, a casa, a água. Em relação à segurança, é nós andarmos protegidos contra todos os males que possam nos acontecer no dia a dia. E em relação à felicidade, algo que todo ser humano busca, que todo ser humano deseja, ser feliz, ter prazer. E esses falsos deuses vêm com essa promessa de que podem nos atender nessas questões. E aí o pastor Tim Keller vai levantar uma questão extremamente importante para nós perceber quando os falsos deuses estão atuando em nossa vida ou estão se apresentando a nós. É quando nós percebemos que determinada coisa se torna central e essencial na nossa vida, ao ponto de nós chegarmos à conclusão de que se nós perder estas coisas, nós perdemos também o prazer de viver. O pastor Tim Keller vai dizer que esses falsos deuses, eles assumem na nossa vida uma posição de controle, ou seja, eles estão no domínio da nossa vida. E eles controlam de tal forma a nossa vida ao ponto que se aquilo que nós estamos idolatrando, aquilo que nós estamos tomando sobre nós como um Deus, que na verdade é um falso Deus, eles são centrais e essenciais de uma maneira tão profunda no nosso coração que só pensar em perdê-los
já é motivo de nos abalar profundamente. E aí ele coloca duas questões que eu achei bem importante para nós analisarmos se o que está no nosso coração é um falso Deus ou não. Ele diz, quando estas coisas do nosso coração estiverem ameaçadas ou nós vier a perdê-las, como nós vamos enfrentar essa situação? Nós vamos ficar de uma maneira pesarosa ou ficaremos de uma maneira inconsolável? Porque o pesar é aquilo que quando a gente perde ou nos causa alguma dor, a gente sente, a gente fica chateado, cabeça baixa, entristecido, mas com o tempo algumas outras coisas vão acontecendo e a gente vai ficando consolado. Agora o problema é que quando nós ficamos inconsolável, não importa o que se apresenta, nada mais nos dá prazer de viver, nada mais traz alegria novamente. E aí pode ser que a gente está caminhando em direção a uma idolatria, pode ser que aquilo lá se tornou um falso Deus dentro de nós, ao ponto de que se nós não conseguimos nos consolar com mais nada, então quer dizer que aquela coisa que nós perdemos ou estamos prestes a perder está controlando a nossa vida, se tornou central na nossa vida, se tornou essencial na nossa vida para que nós continue a viver. Até ele cita alguns exemplos de falsos deuses antigos, por exemplo, da época da Grécia. Ele cita a deusa Afrodite, que é a deusa da beleza. Ele cita também Artemis, que é o deus da prosperidade. E aí nós podemos fazer um paralelo com esses deuses para os nossos dias. E você pensa comigo, eu não queimo incenso para Afrodite, mas eu cultuo tanto o meu corpo hoje, gasto tanto tempo com beleza, com academia, com coisas que vão me tornar mais bela, que daqui a um pouco essa dedicação toda é um altar para esse falso Deus que é o culto ao corpo e à beleza. Talvez eu não sacrifique o meu filho num altar para o Deus Artemis, mas eu gasto tantas horas trabalhando no emprego que daqui a um pouco eu estou sacrificando o meu filho e a minha esposa porque eu já não dou mais tempo para eles. Eu não passo mais momentos de comunhão, de amizade, de ensino, momentos em família. E daqui a um pouco isso está me levando a sacrificar o meu filho de uma maneira da sua existência, porque eu não sou mais um pai ou uma mãe presente na vida deles. Então, ele levanta essas questões que eu acho extremamente importante e olha só o que ele diz. Para você perceber se um falso Deus está sendo construído na sua vida, ele diz assim, para onde os seus pensamentos vão quando você está sem muitos compromissos, muitas pressões? Ou no que você mais gasta o seu dinheiro? Onde você coloca as suas posses? Também ele levanta outra questão. Qual é a minha reação quando Deus diz não para uma oração minha? Ou para algo que eu queria muito, mas de repente é frustrado? Como eu trato Deus quando essas coisas acontecem? E por fim, como é que as minhas emoções ficam abaladas ou entram em euforia dependendo da situação? Quando é que eu fico com muita alegria, alegria extravagante? Ou quando eu fico com tanto medo? Ou fico com tanta tristeza? O que me leva a ter essas emoções? São as questões relacionadas ao verdadeiro Deus ou é produzida pela ameaça ou pela perda daquilo que é um falso Deus no meu coração? Então eu concluo essa mensagem trazendo para nós o que Jesus diz lá em Mateus 6:21, quando ele relaciona o dinheiro como um falso Deus, que às vezes se torna. A riqueza se torna um falso Deus, pode se tornar, quando a pessoa leva ao ponto da idolatria. E Jesus diz assim, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Então aquilo que eu valorizo, aquilo que para mim tem valor, aquilo que para mim é uma riqueza, isso toma conta do meu coração, isso se apodera do meu coração. Por isso a questão é, aonde o nosso coração está? Ele está preso ou ajoelhado e prostrado diante da riqueza, do prazer, está diante da fama, do reconhecimento dos outros,
ou está diante do Senhor Jesus Cristo e apenas nele se satisfazendo? Aonde estiver o nosso coração, ou melhor, aonde estiver as nossas riquezas, aí estará o nosso coração. Então que Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre a nossa maior riqueza, porque daí estaremos servindo ao verdadeiro Deus. Caso contrário, se o nosso coração estiver preso em outras coisas que não seja o Senhor, então é bem provável que nós estamos servindo a um falso Deus. E aí o Senhor diz: não tem outros deuses diante de mim, porque os falsos deuses sempre vão nos frustrar. O único Deus que realmente pode suprir todas as nossas expectativas, salvar a nossa alma, perdoar os nossos pecados e dar o verdadeiro sentido para a nossa vida é o Deus Criador dos céus e da terra, que se revelou no seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, foque os seus olhos em Jesus e deixe que Ele seja o Senhor do seu coração. Amém? Deus vos abençoe.